Bora pessoal, Thales Veríssimo Lima e vamos para aquele nosso bate-papo diário aqui no trajeto do trabalho para conversar sobre o que está ocorrendo aí, os assuntos que estão na mídia, na ordem do dia. Mas antes eu quero pedir que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que é relevante e passe aí para outras pessoas. Inscreva-se no canal se não tiver inscrito, compartilhe nos grupos de WhatsApp e passe lá em nossa lojinha virtual, nossa lojinha armariabr.com. O link vai estar na descrição. Mas como não poderia ser diferente, o assunto que está em pauta é o discurso de Nicolas Ferreira, do deputado federal Nicolas Ferreira, que chamou a atenção não pelo discurso em si, né, pelo texto, mas por ter colocado uma peruca loira na hora do discurso lá na Câmara e ter se auto-intitulado de Nicole, né, por ser, naquele momento, uma pessoa de gênero fluido. Né, e o discurso em si defendendo as mulheres. Eu não vi nada diferente disso. A única coisa realmente que eu vi foi a peruca, né, que de fato é até inusitado e irônico, né, ácido, claro, mas nada demais, nada que fuja a regra, né, nada que fuja o que os transgêneros defendem. Né? Uma hora você acorda homem, dorme homem, acorda homem, toma banho, já sai do banheiro mulher, se sentindo mulher, daqui a pouco toma café, entra num banheiro feminino, depois vai para o trabalho, lá se sente homem de novo, né? Masculino, depois vai para a academia, volta a ser mulher e por aí vai. Durante o dia as coisas fluem, né? Então o que está acontecendo ultimamente é, de fato, uma mudança de gênero de acordo com a necessidade e o bel sabor da pessoa, da personalidade. A personalidade está mudando de acordo com a necessidade, né? Só que isso, em algumas coisas, alguns lugares, alguns ambientes, não passa de uma bela brincadeira, enfim, da liberdade individual de cada um, ninguém tem nada a ver com isso. Mas tem aquela velha regrinha que todo mundo aprende na escola, no primeiro dia de aula, ainda lá no primário. O meu direito só vai até onde o do outro começa. Essa é a verdade. O meu direito só vai até onde o do outro começa. E quando é que o direito do outro começa? Bem, um belo do exemplo são os esportes. Né? Há muitos esportes, inclusive o tiro, onde o gênero pouco importa. Né? Não há uma diferença que agrave a divergência entre os competidores, o aspecto biológico heteromorfo da pessoa não vai modificar de forma substancial o resultado. Digo, competir homens e mulheres no esporte do tiro não faz qualquer diferença, porque o esforço que se tem que ter no esporte do tiro é o de apenas empunhar uma arma de forma firme, né? Todo mundo sabe, e atirar no alvo. Concentração, visada e concentração. Né? Em síntese, velocidade, destreza, mas isso não são características onde o gênero influencie no resultado de forma drástica a ponto de mudar se forem competidores masculinos ou femininos. E é por esse motivo que todo mundo vê aí mulheres e homens competindo no tiro, inclusive de armas longas. Se vocês voltarem os vídeos aí, lá no 9/7, quando eu estava em Brasília, em 2022, eu estava em uma competição, quando acertei os 2 pratos, que até me levou a comprar uma espingarda, que nunca mais eu atirei. Eu estava lá numa competição onde tinha uma mulher competindo com 3 homens, que por sinal a mulher estava saindo até muito melhor, com todo respeito aos homens. Mas a mulher, eu não sei o resultado daquela competição, mas a mulher ganhou. Eu estava atirando, quebrando muito mais pratos do que os homens. E ela estava competindo de igual para igual. Então, há esportes onde, de fato, o gênero pouco importa. Né? É possível se competir. Vai ter gente que não vai dizer, mas, por exemplo, xadrez. Xadrez é considerado um esporte? Que diferença faz uma mulher e um homem competirem
Nenhuma. Basta inteligência, um nível de abstração alto, lógica, entender o jogo e podem competir de igual para igual. Não há diferença nenhuma, né? Coloquem aí nos comentários os esportes que os homens podem competir de igual para igual, que as mulheres podem competir com os homens de igual para igual, sem nenhuma diferença. Inclusive, eu já vi até esportes, motociclismo, motocross, eu já vi mulheres competindo com homens, né? Porque ali, claro que há um nível de exaustão alto, né? Mas as mulheres, há quem quis, houve quem quis competir com os homens. Dependia mais da máquina, entendeu que dependia mais da máquina do que efetivamente da constituição biológica e foi lá. Enfim, não acompanhei, não são esportes que eu acompanho, mas já vi competir sim. Motovelocidade, mulher dentro. Não sei se carro de corrida também, aquelas formas, não sei lá quantas, se tem. Mas o fato é o seguinte, que há esportes onde a explosão muscular é o fator determinante. Por exemplo, tá o caso em evidência agora, natação. Eu já nadei na época da escola. De fato, o tamanho, a constituição biológica, a força é determinante. Né? É determinante. Eu lembro que eu ficava entre os 3 primeiros na época da escola. Tinha um rapaz chamado Edvar, nunca esqueci o nome daquele cara, tomara que ele esteja bem. Nunca soube depois que terminou o colégio, não sei para que fim levou. Mas Edvar ganhava com frequência para mim, por mais que eu nadasse 6, 8 horas, ele ganhava com frequência para mim. Por quê? Porque ele era um pouquinho mais alto do que eu. Eu tinha 1,74 m, eu acho que ele tinha 1,78 m, 1,80 m, alguma coisa do tipo. Né? E com isso, a altura implica na envergadura. Então, a braçada dele era mais comprida do que a minha. Ele puxava mais água do que eu, porque implica numa mão maior. Pessoa maior, mão maior. Né? O salto, na hora do salto, ele saía na minha frente. Por mais que eu fizesse força, por mais que eu me esforçasse, o danado ganhava com frequência para mim. É isso. Cada um tem que se adaptar à sua constituição biológica. Ora, fazer o que? Eu vou ficar brigando com a vida? Porque eu nasci 4 centímetros mais baixo do que Edvar, e Edvar ganhava mais as provas do que eu. Não, fui fazer outras coisas, ora, não dava para aquilo, não seria um campeão naquilo, fui fazer outras coisas. Né? Tomara que ele tenha sido um campeão. Já pensou uma mulher disputar velocismo, ciclismo com um homem? Será que uma mulher aguenta? Ah, mas aí se a pessoa se acordar num dia, um homem que estava lá no 400º, não sei lá quanto, posição lá nos 500, de quase 500 para baixo, aí resolve ir nas organizações Tabajara e dizer, você quer ser campeão? Peraí, então basta você mudar de gênero, não compita com os homens não, que você não tem condições não, vai competir ali com as mulheres, se declare mulher, passe a frequentar o banheiro feminino, e aí você diz que é transgênero e vai ser campeão lá em cima das mulheres, né? Já pensou uma prova de Ironman competindo uma mulher com um homem? Ou com um transgênero, né? As mulheres, gênero biologicamente feminino, tendo como oponente um transgênero. Dá certo isso? Claro que não tem como dar certo. Então, é simples. É simples. Essa questão de... E não é transfobia, não. Muito pelo contrário. Todo mundo respeita os transgêneros, os fluidos, toda o LGBTQY, mais menos, arroba, integral, raiz quadrada. Tudo isso a gente respeita, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O fato é o seguinte, não dá certo é competir 2 diferentes numa coisa que precisa ser todo mundo igual. Por que não cria uma liga só de transgêneros? Porque, sinceramente, eu nunca vi. E aí nunca vi mesmo. Não é uma questão de peita, né? Que diz, tá me peitando, tá me tirando, né, mano? Então, não é uma questão de peita. Eu nunca vi. Foi uma mulher de gênero feminino, uma mulher, nascida mulher, né? Resolver ser transgênero para ir competir com homem. Tá aí uma coisa que eu nunca vi. Agora, homem barbudo, nascido com um hormônio masculino, tudo como Deus fez, e eu gosto mesmo, foi Deus que fez mesmo. Quem não quiser que não aceite, mas foi Deus que fez. Né? Nascido masculino, homem, com testículo, 2, né?
com o bigolinho pendurado. Aí o cara nasce homem, com tudo que a estrutura masculina tem, e aí um belo dia se declara mulher e vai competir com as mulheres. Porra, isso tá se vendo que isso vai dar problema. Não é uma questão... O esporte tende a ser igual, não dá para incluir todo mundo, né? Como eu disse, já pensou uma prova de Ironman, uma prova de ciclismo, um triatlon, qual é a outra? Já pensou uma maratona, 42 quilômetros correndo, uma maratona feminina, uma maratona masculina e transgêneros competindo na categoria feminina. Isso dá certo? Bem, se você concorda com isso, amigo, se você concorda que transgêneros podem competir livremente com mulheres, eu só posso lhe dizer que você realmente não tem os parâmetros mínimos de igualdade que se exige para viver numa vida socialmente equilibrada entre pessoas iguais, né? Porque, sinceramente, isso é... Até no reino animal, as fêmeas normalmente elas são menores, né? Você pega um animal, um equino do gênero masculino e pega um equino do gênero feminino. Eles são diferentes, né? A égua é um pouquinho menor. Pega cachorros, né? Cachorro, mesma coisa. Gatos, mesma coisa. Ovelhas, mesma coisa, né? Pega leão e a leoa. O leão não precisa nem dizer, né? Todo mundo sabe. Quem já viu a foto, já viu. Então, é a mesma coisa. Aí já pensou assim, um leão resolve agora, diz, eu sou um transgênero. E aí vai se me inscrever lá no meio das leoas. Não dá certo. Enfim, pessoal, a minha posição com relação a isso eu acho sim que tem que respeitar os transgêneros e que deveria se criar uma categoria específica para eles. Pronto, simples como isso. Tem os masculinos do gênero, os homens do gênero masculino, tem as mulheres do gênero feminino e tem aí os que vieram dos dois lados, que são os transgêneros, que competem numa situação aí em pé de igualdade entre eles. Simples. E não precisa nem falar com relação ao banheiro, né? Tem que respeitar também, concordo, tem que respeitar. Deveria ter o banheiro dos transgêneros, que aí eles iam para lá e faziam o que queriam. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar. Já cheguei aqui, já estou aqui. Um abraço, tchau. Não deixem de passar lá na nossa lojinha, armariabr.com. Um abraço, tchau.